Vamos falar de adaptação escolar, esse período tão importante na vida da nossa criança, mas não só para nossa criança, para todos os envolvidos, escola, família, professores. Então eu vou contar um pouquinho aqui sobre a minha experiência e dividir com vocês sobre esse período que todo mundo fica com o cabelo em pé, mas não precisa. Vou estar junto com vocês, então vem comigo. A acolhida, o momento que a criança chega na escola e chega na sala de aula. Como é que deve ser esse momento? Esse momento, a gente trabalha para que ele seja o mais tranquilo possível. Acontece na maioria das vezes? Não. Tem criança que chora, tem criança que não quer ficar, tem criança que entra super bem e fica lá. Tem criança que já encontra o coleguinha e fala oi, vai para lá e já faz amizade. Tem a família, que muitas vezes demanda também uma atenção. Então, o que eu quero falar para vocês sobre esse momento de acolhida, do acolhimento da criança na sala? É um momento importante para que você, professor, professora, observe como a criança está. Qual é o sentimento que ela está expressando? E aí a gente de novo cai naquela armadilha de achar que a expressão é somente vocalizada. Não. O silêncio é comportamento. Então, silenciar demais é comunicação. Tudo isso a gente tem que observar. Como é que a criança tá? Tá triste? Tá alegre? Tá doente? Tá chorosa? Demanda um pouco mais? Quer ficar no colo? Então, tem que observar, porque ali, aquele primeiro momento, é um momento muito importante para todos os outros dias, não só de adaptação, mas para que a criança permaneça na escola. Algo super importante que eu gosto de trazer é esse momento, se possível, é o momento em que a gente atende a criança. Não é o momento de atender a família, não é o momento da família, cada um ali na porta da sala, vir contar como é que é a sua criança. Não é esse momento. É um momento que pode sim, esse momento de atendimento de família, de acolhida, pode ser feito. Desde que a instituição faça, por exemplo, já aconteceu, o primeiro dia de aula com a participação da família, não tem problema nenhum, todo mundo entra para a sala, participa de uma dinâmica, faz parte ali do contexto, geralmente é um tempo mais reduzido, não tem problema. Agora, se não for definido, é importante deixar a família ciente de que aquele momento é o momento de atendimento da criança. No momento da acolhida, é quando geralmente são feitos os combinados. O que eu já trago de dica que não pode ficar sem falar aqui? Não minta para a criança, não arranque a criança do braço dos pais, nada disso. Faça combinado de adulto para adulto. Como é que vai ser feito? Ah, a criança vai ser colocada aqui no chão, vou dar a mão, vou. Não pegue a criança à força, nada disso. Tudo isso atrapalha o período de adaptação. Então tem que ser um momento muito conversado, ele requer um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo, mas a gente pode fazer esses combinados com a família, tá? Nada de ficar inventando história. Ai, vem aqui que daqui a pouco o seu pai chega, mesmo sabendo que vai demorar um pouquinho, que a criança vai permanecer por um tempinho. Fale a verdade para sua criança. Tem até algumas dicas que eu vou dar agora que a gente pode fazer para amenizar esse momento. Por exemplo, desenhe um coraçãozinho na mão da família e na mão da criança. Toda vez que sentir saudade, faz um combinado da criança olhar o coração. Pode ser uma pulseirinha que a mãe faça e usem igual, né? Então, pode ser, não tem problema se assim vocês combinarem. Ah, pode ser um brinquedinho, alguma coisa, um objeto de consolo para essa criança. É muito mais importante que nesse momento ela se adapte, ela entenda que ela vai ficar com pessoas que gostam dela, pessoas que irão protegê-la e que ela não está ficando ali porque ela está abandonada ou outro tipo de sentimento. Então é muito importante o momento da acolhida. E mais importante ainda é observar como essa criança entra. Se ela entra, porque acontece também da criança entrar super bem e daqui 2 minutos começar a chorar. Não, isso é previsível. E aí por isso que a gente vai para as outras dicas também. Na sua sala de aula, você já vai deixar preparado todo esse ambiente escolar que a criança vai adentrar. Por exemplo, se é uma sala de aula, se é uma biblioteca, onde você vai receber essa criança, já tem que estar preparado. Nada de professor estar arrumando a sala na hora que a criança está chegando no seu primeiro dia de aula. Então já separa ali o material, já arruma.
Eu gosto muito e trago como dica que tenham vários materiais, de forma organizada, dispensados ali às crianças. Por exemplo, uma mesinha de desenho, uma mesinha de massinha, uma mesinha de jogos, uma mesinha com brinquedos, para que as crianças escolham as estações onde elas querem ficar. Isso é importante, porque a criança vai buscar o seu centro de interesse. Então, é muito válido esse tipo de atividade. O que que eu evito colocar no primeiro dia? Evito colocar materiais que são mais complexos, que requer a supervisão constante ali, geralmente você está atendendo as crianças que estão chegando. Então, por exemplo, eu evito tesoura, eu evito tinta nesse primeiro dia, a não ser que depois que todos adentrem a sala de aula, a gente consiga ali fazer uma atividade com tinta, com tesoura. Mas inicialmente, quando a criança está somente entrando, eu permito que a criança explore todo esse ambiente da sala de aula, coloco uma sala de aula clara, não cheia de muita coisa, de muito estímulo, mas uma sala que a criança consiga, se locomover, que ela consiga perceber que ela está num espaço diferente, mas que é um espaço acolhedor. Então tudo isso eu já faço nesse primeiro momento. Tem coisas que por mais que a gente tenha experiência, que a gente já saiba fazer, a gente ainda precisa estar colocando ali no papel, anotando para não esquecer. Então eu trouxe aqui algumas coisas que vão nos ajudar, não só nesse período de adaptação, mas principalmente nesse começo, onde não só as crianças estão chegando, mas eu também estou me adaptando, porque a adaptação, eu volto a dizer, é para todo mundo. É para a família, é para o professor, é para a instituição, é para a criança, para todo mundo. Então vamos lá. A própria identificação da criança, porque quando você está ali naquele momento recebendo os pais, recebendo a criança, é muito bom que você já tenha alguma ferramenta para identificar a criança. Eu gosto de utilizar aquelas etiquetas que vende em papelaria mesmo e coloco ali o nome da criança, preparo antes, né? Porque já tenho a lista de nome das crianças, então eu já preparo antes. Pode ser com pincel, pode ser digitado. Eu prefiro colocar na roupa, por quê? Porque a gente sabe que muita criança, muitas pessoas têm problemas sensoriais, então eu evito colocar alguma coisa no corpo, colocar algo pendurado, porque eu não sei como é que vai ser a aceitação da minha criança, eu não conheço pessoalmente ainda cada criança, então eu uso a etiquetinha mesmo, porque nesse momento, ser chamado pelo nome vai estreitando os elos de confiança, as relações, então é muito bom. Fora que para nós professores é essencial, porque a gente está recebendo crianças que a gente não conhece ainda. Então é muito importante essa identificação. Falar a verdade para a criança, todas as partes, família, instituição, professor, todo mundo. Por quê? Porque a criança está ali no momento onde ela está extremamente segura, onde tudo para ela vai ser muito grande, tudo é observado. Então, se você pega, faz um combinado que você não pode cumprir, a criança não vai ficar bem. Então, é importante que isso seja feito com muita responsabilidade. Ter um planejamento, independente se você sabe fazer, ai, Dani, mas o momento de adaptação escolar é tão imprevisível, eu não sei, eu gosto só de chegar e ver o que, que vai dar. Não, faça um planejamento. Se por algum motivo as coisas não caminharem como você gostaria, né? Ah, não, tem muito choro, ah, muita resistência. O planejamento que já foi feito pode ser adaptado, mas não entre na sala sem um planejamento. Separar os materiais, nada de ficar arrumando sala na hora de receber a criança. Separa tudo, organiza a sala, isso vai dar previsibilidade, vai dar segurança, vai dar conforto. Então é super importante fazer isso também. Como eu já disse, faça combinados não só com a criança, mas faça com a família, faça com a equipe, faça com a pessoa que abre a porta. É sempre muito importante fazer os combinados desse período de adaptação. Fale com a criança. Muitas vezes a criança chega na nossa porta da sala, a gente fala primeiro com a família e deixa de falar com a criança. Pergunte. Claro, mesmo que a criança não seja oralizada, ela se comunica. Então, observe, veja como ela está. Nós já falamos sobre como a criança entra nesse ambiente. É muito importante deixar isso registrado. Dane se a criança chorar. Se a criança chorar, acolha. Nomeie o sentimento, perceba o que ela
traz ali de comunicação, o que que ela está mostrando para você. E pode ser que aconteça de não somente uma criança chorar, uma criança chora, a outra chora, uma que já entrou que estava bem chora também. Então é importante que você já sinalize para as pessoas que às vezes estão fora da sala de aula, uma pedagoga, uma coordenadora, a própria gestora, fique ali atento a esses momentos para poder dar um suporte, dar apoio e acolhimento a essas crianças. É super importante observar como que a criança está reagindo. E assim, nada de arrancar a criança do braço dos pais, ou aquela coisa, sabe, dos pais se esconderem para a criança ficar. Lembra do combinado de falar a verdade? Essa questão também é muito importante, porque a criança está insegura, então ela precisa perceber que ela vai ficar num local seguro, onde as pessoas falam a verdade para ela, onde as pessoas gostam dela, então vai ser primordial ter todo esse jogo de cintura, para não permitir que a criança fique mais fragilizada ainda. E acredite, pode acontecer muito mais coisas do que apenas o choro. A criança pode fazer xixi na roupa, pode defecar, pode vomitar, pode ficar com raiva e arremessar objetos, fugir, episódios de fuga. Por isso que é tão importante a gente combinar com toda a equipe da escola para dar esse suporte no período de adaptação. Não somente para sua sala, mas que as pessoas que estejam ali compondo esse ambiente escolar estejam atentas, né, quem abre a porta tem que estar atento, porque várias vezes o episódio de fuga está presente no período de adaptação, as crianças fogem. Então é super importante também ter esse olhar, tá bom? Isso faz parte de adaptação também. E aí não tem para onde correr, é fazer combinado. Faz combinado com a merendeira, faz combinado com a família, faz combinado com a equipe, faz combinado com quem abre a porta, com a própria criança. Então, é fazer combinados que você possa cumprir. Nada de fazer combinados que não vão ser, cumpridos nem por você, nem pela família, isso só atrapalha todo o processo. Eu tive uma vez uma família que prometeu para a criança que ia trazer um presente para a criança quando retornasse. E aí, quando retornaram, cadê o presente? A criança ficou super frustrada. E isso atrapalha muito todo esse processo que a gente está fazendo com tanta responsabilidade. E esses combinados, eles podem ser prévios. Você pode fazer previamente com a criança, no momento, né, antes da partida dos pais. Você pode fazer com a família, quando você chama a família para conversar na escola, que inclusive é ideal que seja antes desse primeiro dia de aula, e com a equipe. Quando eu falo equipe, não é só gestão, com a equipe pedagógica, com quem fica ali por perto, os colaboradores da limpeza, quem abre a porta da escola, todo mundo é importante estar envolvido nesse processo de adaptação da criança. Isso tudo vai fazer toda a diferença durante não só esse período, mas durante todo o ano. E o que a gente precisa fazer num momento tão sensível, tão singular, validar todo e qualquer sentimento. E contribuir nomeando, ajudando a criança a perceber, a conceituar que tipo de sentimento ela está sentindo e como a gente pode fazer para que ela se sinta melhor, oferecendo o acolhimento, oferecendo um brinquedo, oferecendo um tempo adaptado para ela, fazer adaptações para que essa criança realmente fique num período bem confortável e que ela consiga permanecer na escola. Ela precisa entender que a escola é um lugar onde ela está segura, com pessoas que ela confia. E aí vocês devem estar se perguntando: "Dani, você falou sobre adaptação, falou sobre o período de adaptação, falou sobre a família, sobre a criança, mas não me deu dica de atividades". Então vamos lá, eu vou dar dicas de atividades de professor para professor, hein. Primeira coisa, tenha musiquinhas, musiquinhas que você saiba cantar, que você ache mais fácil, que são envolventes, que são curtinhas, que ali, mesmo em meio ao choro, elas vão se sobressair. "Dani, eu não sei cantar, o que que eu faço?". Arruma um pendrive, uma caixinha de som, conecta no celular, separa uma playlist. Já aconteceu comigo da playlist do primeiro dia de aula ser a playlist que tocou durante todo o ano, porque as crianças se identificaram tanto com esse momento, que depois ficou a playlist da sala.
Massinha, infalível. "Ah, mas massinha é só para educação infantil", muito pelo contrário. Por incrível que pareça, você pode fazer dinâmicas com adolescentes, com massinha, com argila, pode fazer com que o adolescente, a pessoa modele alguma coisa que representa ela. Então, ao invés de ser aquela apresentação seca ali, de dizendo como é o nome, o que faz, a pessoa vai falar algo mais intimista. Então é bem legal também com os adolescentes. Hiperfoco. Procure saber o hiperfoco das crianças neuroatípicas, muito importante, porque esse hiperfoco ele vai fazer com que a criança permaneça no local. E permanecer no local, por incrível que pareça, é pertencimento, é estar junto. Claro que depois a gente vai trabalhando as outras habilidades, mas só de estar junto já faz uma grande diferença inicialmente, tá? Tenha um lugarzinho que a criança possa se aconchegar, almofadas, um tapetinho, um lençolzinho, para que ela possa ter ali um momento mais dela, se ela precisar se afastar daquele tumulto das crianças, que ela possa e permita que a sua criança faça isso, sabe. Às vezes a gente fica insistindo muito que a criança no primeiro dia faça a roda, sente na roda, elas até sentam, quando a gente arruma uma forma, quando a gente consegue fazer com que elas fiquem próximo a nós, com hiperfoco, com brinquedo, a gente vai montando essas habilidades de fazer rodinha. Mas tenha um lugarzinho para que a criança possa se aconchegar, isso é muito bacana. Livrinhos, toda criança gosta, você deixa lá, né, entre os pode colocar perto, né, dos centros lá que você montou de massinha, de outros jogos, mas é muito bom ter também livrinhos variados, gibis, né, livros grandes, pequenos, aqueles livros que geralmente são interativos, tem até sonoro, é muito valioso nesse momento de adaptação também. Caixa de brinquedo, deixar brincar livremente, e não só brincar, o desenhar, permitir que tenha alguns materiais com os riscantes, tudo isso a criança gosta bastante. Então é importante que nessa primeira semana ainda esses espaços estejam mais livres, com a intenção mesmo de acolhimento, tá bom? E se você gostou, você já sabe o que fazer. É só dar um like nesse vídeo, enviar essa mensagem, ativar o sininho e também ficar por aqui junto comigo, porque você sabe que aqui, no Aprender a Conhecer, Papo de Psicopedagoga, só tem dica de quem realmente vive. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.